Antes de orar, pare. Antes de falar qualquer palavra, respire. Antes de pedir, escute isso com atenção. Porque muitas pessoas oram todos os dias, mas continuam sentindo que Deus está em silêncio. Não porque Deus não ouve, mas porque existe uma atitude no coração que muda completamente o peso da oração. Uma atitude simples, mas profunda. Uma atitude que o céu reconhece. Uma atitude que transforma palavras em resposta. Talvez você esteja cansado de orar e não ver nada mudar. Talvez você esteja ferido, decepcionado, machucado por situações que ninguém sabe. Talvez você até fale com Deus, mas sente que suas orações batem no teto e voltam vazias. Isso dói. Dói porque você acredita. Dói porque você espera. Dói porque você confia em Deus, mas o silêncio parece maior que a fé. E é exatamente aí que muitos desistem. Mas hoje, Deus não quer que você desista. Ele quer te ensinar algo que muda tudo. Não é sobre falar bonito. Não é sobre orar por mais tempo. Não é sobre repetir palavras decoradas. É sobre como você se apresenta diante de Deus antes de orar. A Bíblia nos mostra que Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não ignora quem se aproxima com verdade. Ele não despreza quem vem sem máscaras, sem orgulho, sem justificativas. O problema é que muitos chegam diante de Deus cheios de palavras, mas vazios de entrega. Cheios de pedidos, mas sem rendição. Cheios de fé na boca, mas com o coração fechado pela dor. E Deus, o coração. Deus pesa a intenção. Deus responde à verdade. Existe uma atitude que abre o céu. Existe uma postura interior que faz Deus agir. Existe um momento antes da oração que define se ela será apenas palavras ou um encontro real com o Pai. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, um tempo de espera, um tempo de lágrimas silenciosas, um tempo em que você se pergunta: Deus, até quando? E hoje, Ele responde: Filho, venha do jeito certo. Porque quando você muda essa atitude antes da oração, algo muda dentro de você. E quando algo muda dentro de você, Deus começa a agir fora. Não é magia. Não é emoção passageira. É espiritual. É profundo. É real. Se você sente que precisa de uma resposta, se sente que precisa de direção, se sente que precisa de consolo, fique até o final. Porque essa palavra não é comum. Ela é necessária. Ela é para agora. Ela é para você. Muitas pessoas acham que orar é apenas falar com Deus. Mas oração verdadeira começa muito antes das palavras. Começa no coração. Começa na postura interior. Começa no reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. O problema é que vivemos tempos acelerados, corações feridos, mentes cheias de ruído, e levamos tudo isso para a oração, sem tratar, antes, aquilo que está nos bloqueando por dentro. Quantas vezes você já se ajoelhou com o coração pesado, mas sem coragem de ser sincero? Quantas vezes você já falou com Deus, mas escondeu dele aquilo que mais doía? Quantas vezes você pediu, mas não se rendeu? Existe uma atitude antes da oração que muda tudo. Quebrantamento verdadeiro. Quebrantamento não é fraqueza, é força espiritual. Quebrantamento não é derrota, é rendição. Quebrantamento não é se diminuir, é reconhecer que Deus é maior. Antes de orar, Deus quer o seu coração aberto, não perfeito, mas verdadeiro. Ele quer que você pare de fingir força quando está cansado. Pare de fingir fé quando está com medo. Pare de esconder lágrimas quando está ferido. Porque Deus não cura aquilo que você finge não existir. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que quanto mais verdadeiro você é diante de Deus, mais perto Ele chega. Quanto mais sincero, mais Ele age. Quanto mais humilde, mais Ele responde. Mas muitos chegam diante de Deus cheios de orgulho espiritual, achando que precisam provar algo, achando que precisam impressionar,
achando que precisam merecer a resposta, e não entendem por que o céu parece fechado. Deus não responde performance. Deus responde entrega. Antes de orar, você precisa silenciar a alma. Precisa deixar o coração descer do lugar da defesa para o lugar da confiança. Precisa soltar o controle, precisa admitir Deus. Eu não consigo sozinho. Essa atitude muda tudo, porque quando você se rende antes de pedir, Deus começa a trabalhar antes mesmo da resposta. Quando você se humilha antes de falar, Deus já está ouvindo. Quando você reconhece sua dependência, o seu se move. Talvez você esteja carregando culpa, talvez esteja carregando raiva, talvez esteja carregando mágoas antigas, feridas que nunca cicatrizaram, e você ora. Mas essas cargas continuam ali, bloqueando sua fé. Hoje, Deus te chama a largar isso antes da oração. Não ore tentando convencer Deus. Ore se rendendo a Ele. Quando Jesus orava, ele se retirava, silenciava, se colocava totalmente dependente do Pai. Ele nos deixou o exemplo. Antes de qualquer milagre, havia entrega. Antes de qualquer resposta, havia rendição. E é isso que Deus quer de você. Hoje, antes de orar, diga a Deus: aqui está meu coração, do jeito que está. Deus, eu não tenho forças. Deus, eu preciso de ti. Essa atitude muda tudo. Quando você ora assim, algo acontece no mundo espiritual. Cadeias começam a se quebrar, pesos começam a cair. A paz começa a entrar. E mesmo que a resposta ainda não venha na hora, você sente Deus agindo por dentro. E quando Deus age por dentro, o exterior é só questão de tempo. Se essa palavra falou com você, se inscreva agora no canal, porque aqui você recebe mensagens que curam a alma. Deixe um comentário dizendo: eu me rendo antes de orar. Eu vou orar por você.